Mau contato? Armínio Fraga, desculpa, tivemos problemas aí técnicos e que acabam atrapalhando aí a sua lógica no pensamento, que estava sendo concluído agora, trazendo informação sobre essa questão da segurança do sistema financeiro brasileiro hoje. Então, não há nenhum sinal de que o sistema como um todo esteja fragilizado. Esse foi um caso assim, muito surpreendente, porque adquiriu não só um tamanho relevante, como também se espalhou aí pela República, como eu comentei outro dia. Mas eu não vejo aí uma questão sistêmica, eu vejo sim um caso enorme de vários problemas, podemos entrar um pouco mais no detalhe se vocês quiserem, de fraudes até gestão de natureza absolutamente temerária, né, e com ramificações, vamos dizer, uma rede de influências gigantesca. O que deve levar agora, Armínio Fraga, imagino, a mudar a maneira como outros bancos já consolidados se relacionam com estas instituições parecidas com o Banco Master. Por exemplo, a gente tem o caso do Banco de Brasília, que está com um enorme rombo por causa da compra de uma carteira fraudulenta do Master. Pois é. Ali realmente faltou um dever de casa, tá? Quando um banco compra a carteira de outro banco, é praxe uma análise detalhada de cada carteira para que justamente não ocorra esse tipo de coisa, tá? Então, isso tudo faz... Isso aí é terra fértil para tudo que é tipo de suspeição, e esse assunto ainda está sendo pesquisado. Isso hoje em dia inclui a Polícia Federal, não podia deixar de ser. O Banco Central certamente repensando o seu sistema de monitoramento, e a coisa correndo aí para tudo que é lado. Vocês estão acompanhando, eu também, cada dia tem uma novidade, mas eu falo com convicção de que isso está circunscrito ao Master e os seus satélites. Não é pouco, vai exigir repensar algumas coisas, e sim, vamos acompanhar. E, Armínio Fraga, do ponto de vista do Banco Central, que ajustes poderiam ou precisariam ser realizados ainda para que se evitasse situações como essa? Pois é, o próprio Banco Central está fazendo agora uma avaliação interna, né, chama lá de uma sindicância, para justamente identificar como é que foi possível um buraco desse tamanho aparecer, e por que é que essa situação não foi detectada antes, a despeito de sinais que já eram visíveis, principalmente para os bancos, outros bancos e o setor financeiro em geral, e o próprio FGC também, que lançou vários alertas com relação a essa situação. Então isso é uma situação de fato muito, muito grave, e a história ainda não está toda nesse momento a história ainda está cheia de buracos. Aparentemente, essa situação que nós tivemos com o Master e com estas outras instituições que eram ligadas ao conglomerado de forma direta ou indireta está superada em relação à possibilidade de eventos semelhantes ocorrerem no curto prazo? Olha, eu diria que sim. Me arrisco aqui um pouco, mas eu não vejo assim nenhum foco de problemas dessa magnitude. É verdade que no momento em que a taxa de juros já vem alta há bastante tempo no Brasil, é natural que surjam problemas de crédito. Tem várias empresas entrando em recuperação judicial, os pequenos devedores que pagam taxas enormes certamente estão no sufoco. Tudo isso é verdade, mas o sistema brasileiro é bem provisionado, eu diria, no geral, bem administrado. Eu não extrapolaria desse caso para os demais bancos do sistema.
E Armínio Fraga, aproveitando já que o senhor se referiu agora aí sobre taxas de juros, eu queria ouvir aí uma análise sua a propósito do momento da economia brasileira, a despeito disso, dessas questões mais pontuais em relação a essas instituições financeiras sobre as quais nós estamos falando. Qual é o cenário que nós temos para este ano de 2026? Bom, é um ano de eleição, então tipicamente não se espera nenhum grande movimento na direção de resolver os inúmeros problemas mais estruturais que nós temos. Não convém deixar de lado um fato muito simples. Nos últimos, 40, 45 anos, o Brasil cresceu muito pouco e viveu muitas crises. Então, alguma coisa grande precisa entrar no radar. Existem questões na área fiscal, de importância capital, porque o Brasil hoje convive com esses juros, o endividamento vem crescendo, porque o governo não tem um saldo primário para pagar juro, então o governo paga juro tomando mais dinheiro emprestado. Além disso, nós temos questões que dizem respeito à baixa produtividade da nossa economia, que é o que está por trás do crescimento muito medíocre que nós tivemos durante essas décadas. Nós temos, sim, já não é de hoje, um problema muito grave de desigualdade, de falta de oportunidade, sobretudo. Isso também requer toda a nossa atenção. E eu acho que todas essas questões, esses três grandes blocos, na verdade, eles se reforçam. Tá? Eu acredito, por exemplo, quem é que tem dinheiro rendendo aí 15%, 20% ao mês? Normalmente é quem tem muito dinheiro, né? Quem é que mais se prejudica com a má qualidade da educação pública no Brasil? Idem, tá? Então é algo que precisa ser corrigido na base. Quem é que se prejudica quando um bando de privilegiados consegue ganhar 5 milhões por ano e pagar 5% de imposto? Tá? Me refiro aqui àqueles que estão no limite do Simples, que é um regime especial de imposto de renda. É um absurdo. Então está cheio de coisa para se fazer. Eu acho que o que está faltando um pouco assim, uma combinação de um diagnóstico talvez mais claro e de vontade política. Eu diria até de falta de vergonha na cara, sinceramente. Vários desses pontos são totalmente inaceitáveis, né? E aí, quando a gente superpõe a isso essa grande crise de valores, essa grande crise, vamos dizer, do nosso sistema político como um todo, a gente fica, assim, é difícil ter uma visão assim de médio e longo prazo positiva. Muita coisa vai ter que mudar. Só mais um rápido comentário. Isso é meio estranho, porque nós estamos agora no final de um período de 3 anos, onde o crescimento do país foi razoável, em torno de 3% ao ano, onde a pobreza caiu, o desemprego caiu, mas isso é uma certa ilusão, tá? A taxa de investimento no Brasil, de todo o investimento que é feito no país segue muito baixa mesmo. Eu comentei um pouquinho aqui de passagem sobre vamos chamar da eficácia do gasto público, mencionei sobretudo a qualidade da educação, mas poderia falar de segurança, tem um monte de itens, e portanto, assim, a minha conclusão é que isso que nós vimos nesses últimos 3 anos, porque se a gente for mais atrás a gente viu muito problema, não deve se repetir, a não ser que vários desses problemas sejam atacados de frente com coragem e na dosagem necessária. Armínio Fraga, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN, obrigado aí pelo seu conhecimento, um bom dia. Obrigado, um prazer, desculpa aí o... Imagina, nós... que hoje. Abraço. Tá bom, muito obrigado. Obrigado. Armínio Fraga conversando conosco, economista, foi presidente do Banco Central, enfim, figura aí renomada no campo da economia, trazendo sua visão a propósito desse momento que nós estamos passando. Agora são 9h21.